E em meio à assinatura do acordo para o fim desse conflito, Donald Trump acredita que o Estreito de Hormuz deve ser reaberto até sexta-feira. Segundo o presidente norte-americano, o Irã ainda precisa fazer a remoção de algumas minas marítimas. Quem está acompanhando este assunto é o Luca Bassani, nosso correspondente Jovem Pan na Europa. Tem informações a respeito dessa expectativa pela reabertura do Estreito de Hormuz, reabertura completa, não é isso, Luca? Porque é o impacto econômico do fim desse conflito, ainda que temporariamente, o mundo todo de olho nisso. Fala pra gente, Luca Bassani. Boa tarde, bem-vindo. Exatamente, Cuba. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. São muitas as questões, mas a vontade de ambos os lados é que o Estreito de Hormuz seja reaberto o quanto antes. Afinal, tanto a economia global precisa dos mais de 20% de petróleo produzido na região do Golfo disponíveis no mercado para que o preço continue a baixar, assim como fez hoje, além também do próprio fato do Irã, ter a necessidade de vender as suas commodities energéticas e ter o bloqueio dos Estados Unidos ainda em vigor. O grande problema é, como você disse, há minas marítimas que foram despejadas pelo estreito ao longo desses 3 meses de guerra. São milhares delas e que precisam de um processo bastante meticuloso para a sua remoção. Inclusive, países europeus como a Alemanha e a França, especializados nesse tipo de operação, já se voluntariaram a participar da limpeza do Estreito de Hormuz, dos esforços de desminagem. Todavia, isso demora algum tempo e com certeza vai fazer com que a reabertura completa ainda leve mais um período para ocorrer. Outra grande questão envolvendo o Estreito de Hormuz, que é uma dúvida, é que o presidente Donald Trump disse que o Irã concordou com esses termos do memorando e com esse acordo que será assinado na sexta-feira a reabrir o Estreito de Hormuz sem cobrança de pedágio. Todavia, o governo de Teherã diz que a cobrança proporcional à carga de petróleo transportada continuará. Eles geralmente estão cobrando $1 por cada litro de petróleo, ou seja, essas embarcações que muitas vezes levam 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de barris, acabam muitas vezes representando milhões de dólares aos cofres iranianos, que são revertidos também para o seu próprio exército, a própria guarda revolucionária. Outro ponto levantado pelas lideranças europeias é que a cobrança de pedágio em estreitos internacionais, tais como Hormuz, Bab el-Mandeb, Gibraltar, elas vão contra a Conferência do Direito ao Mar, que impede que qualquer nação tenha ganho econômico sobre essas questões geográficas. Óbvio que essa questão deverá ser endereçada. Os iranianos argumentam que estariam recebendo esse pedágio pela proteção para uma navegação segura e não necessariamente para a passagem em si, mas aí isso é bastante discutível e muitas nações, inclusive na própria região, Omã, Catar, Kuwait, Emirados Árabes, Arábia Saudita, são contra essa cobrança porque acabam inviabilizando o processo ou tornando tudo mais caro e ainda mais incerto. Óbvio que dentro dessa questão, há uma discussão sobre a real efetividade da guerra. Afinal, este problema do Estreito de Hormuz não existia antes da empreitada norte-americana e passou a existir, fazendo com que muitos mercados tivessem a falta de commodities energéticas e o petróleo ficasse acima dos $100 o barril. Isso agora é resolvido, mas as motivações que levaram os Estados Unidos e Israel à guerra, motivações relacionadas ao programa nuclear, ainda não foram completamente resolvidas. Apenas com a divulgação completa deste acordo ficará claro o que de fato foi encontrado como uma solução entre as duas partes. Nós voltaremos ao longo da programação com mais informações, mas por hora são muitas as incógnitas até que a sexta-feira chegue. É isso, muito obrigado, Luca Bassani. Eu tinha te dado boa tarde, mas aí é boa noite já, né? Você está em Munique, na Alemanha, no seu QG? Exatamente, aqui já é boa noite, já perto de 9:30 da noite, 5 horas a mais que o horário de Brasília e aproveitando o verão que aqui escurece mais tarde nesse período. É isso, Luca Bassani que na semana passada esteve em Cabo Verde levando sorte para a seleção que empatou com a seleção espanhola, uma das favoritas para a Copa. Valeu, seu Luca Bassani, muito obrigado pelas suas informações. Deixa eu já receber aqui, se juntando ao nosso time, diretamente do Rio de Janeiro, o Vitor Antoine. É Antoine ou é Antoine, hein, Vitor? Conta pra gente, bem-vindo. Obrigado pela recepção, Cuba. Perdão pelo atraso, enfim, a gente teve um pequeno probleminha técnico. É Antum, o N no final, em árabe é só o mesmo. Vitor errei, nas duas tentativas eu errei, não é nenhum nem outro, é Antum. Vitor Antum, conta pra gente a sua projeção aí, a sua análise a respeito desse possível acordo. A possibilidade disso se consolidar na sexta-feira.
O mundo econômico já está olhando para isso com uma certa credibilidade, já está acreditando. A gente teve uma redução aí no preço do barril, né, do Brent, quase 5%, ou na faixa dos 5%, um pouco mais, um pouco menos. No final do 3 em 1 a gente vai trazer o fechamento completo do mercado, as bolsas internacionais subindo. Dessa vez vai, ô Vitor? Conta pra gente. É notório que o regime iraniano passou por um processo de radicalização mesmo dentro desse conflito, né? E da mesma forma também é muito difícil contar com a palavra do Trump para esse tipo de acordo, né? Ele é extremamente volátil, né? Muitas vezes impreciso, exagerado, mas ao que tudo indica, talvez a Copa do Mundo, vai saber, acabou colocando os dois regimes de bom acordo, de boa vontade, e parece que a gente está encaminhando mesmo para a resolução. Do lado do Trump é de imenso interesse em negociar essa paz ou essa trégua que seja, mas enfim, uma conclusão para a questão iraniana, justamente como os colegas pontuaram muito bem, existe uma pressão sobre o preço do petróleo que acaba sendo, vai se dispersando por toda a economia americana e vai elevando o aumento dos preços. E os Estados Unidos já está passando por um processo inflacionário que já vem desde o Covid, né? Os grandes pacotes ali de ajuda para as pessoas que ficaram desempregadas, elas acabaram dando uma inflacionada na moeda. Isso agora vem carregado pelo petróleo e hoje em dia é a forma mais segura de prever o êxito ou o fracasso de um regime, de um governo no regime democrático. Então o Trump parece muito interessado. E um ponto que eu acho que as pessoas não avaliam com a devida importância é que a juventude americana está bastante desengajada com essa guerra, não tem nenhuma vontade de participar e desaprova maciçamente. Esse foi um dos pontos importantes para a eleição do Trump, né? Ele apontou para meio que um reordenamento das relações internacionais, pelo menos sob o prisma americano. Então era o America First, que na prática era meio que um reavivar de uma política que estava contida no nosso hemisfério aqui ocidental, e aí ele deu uma primeira provocada no regime iraniano, né? Teve um bombardeio em Fordow, e agora, né, ele optou pela guerra formal, e graças a Deus, acho que o mundo inteiro agradece pela paz que se encaminha. Mas, sobretudo, os preços nos Estados Unidos agradecem. Quero chamar também o Zé Maria Trindade para falar a respeito dessas novidades. Sua avaliação, porque há uma expectativa pela reabertura do Estreito de Hormuz. O mundo está mais preocupado mesmo com o Estreito de Hormuz do que com os conflitos, né? Com guerra, gente morrendo. A preocupação é econômica, né, Zé Maria Trindade? Infelizmente, é preciso dizer isso. Pois é, você sabe que eu olhei com muita atenção sobre a invasão, que aquilo não é guerra, não gosto de falar que é guerra, a invasão da Rússia na Ucrânia. Porque aí desencadearam os aliados da Ucrânia um processo de guerra econômica. E a Rússia sobreviveu a essa guerra econômica. Foi um cerco muito grande. Os Estados Unidos pegaram todos os recursos que estavam lá, inclusive dos milionários, né, russos que estavam lá nos Estados Unidos. Houve todo um contexto de não comprar produtos da Rússia e a coisa não funcionou. A outra guerra que trabalhou ao lado foi a guerra de comunicação, né? São duas fortes batalhas. Todos os comandantes aqui mostram exatamente essas duas novidades. Sempre houve uma guerra de comunicação, mas desta vez foi muito mais explícita, muito mais forte. E aí a Ucrânia ganhou essa queda de braços aí da comunicação. Todo mundo começou a ver o Putin como um bandidão, um invasor ou algo parecido, né? E o Vladimir, ele tem esse poder dessa guerra de comunicação. Ele é um comunicador. A origem dele é essa, né? Programa de TV, até de humor e não exatamente de político. Então, esses dois assuntos andaram juntos. Senão, a gente pode ver que o Donald Trump, nisso aí, perdeu nos dois. Por quê? A gente não pensava nessa história de fechar o Estreito de Hormuz, mas todo mundo falava nisso, era um sussurrar, nunca houve na prática. E agora, com a proliferação de armas e especialização, né, essas minas, elas ficaram muito eficientes. Não é mais como antigamente, que a mina ficava flutuando, quando o navio tinha um contato com a mina, ela explodia. Né? Não é mais assim. Existem minas que ficam dentro, lá no oceano, lá no piso mesmo, e com sensores que disparam mísseis quando o navio passa
para se ter uma ideia, são perigosíssimas. A gente já tem um histórico em outros lugares onde houve guerra, as consequências das minas deixadas, né? Nesse caso, não, elas são todas monitoradas e só quem colocou é que tem o mapa da mina, ou seja, sabe onde é que elas estão. Então, assim, é possível que o Estreito de Hormuz, a partir de agora, seja uma grande arma, estrangula o mundo, estrangula. Eu tenho a certeza que daqui para frente todos os países vão pensar na possibilidade do Estreito fechado, né? Haverá uma reação dos Estados Unidos para neutralizar as minas e viabilizar a navegação, isso vai desenvolver armas nesse sentido e de todo o resto. Mas, neste momento, falou alto aí esse fechamento e estrangulamento da economia mundial. Aí a gente viu também que o mundo ainda é muito dependente do petróleo, né? Pois é, e será ainda por muito, muito tempo, né? Enquanto não se chegar na plenitude dessa transição energética. Deixa eu falar aqui com o Mário Vitor Rodrigues, porque, Mário, vamos abrasileirar esse debate, vamos trazer aqui para o nosso quintal. Com a reabertura do Estreito de Hormuz, a gente certamente vai ter uma diminuição na pressão da inflação aqui no Brasil, a questão do petróleo, enfim, a gente já teve, nós já estamos acompanhando a redução do preço do barril Brent, que é a referência que serve aqui para o preço do petróleo, por consequência nos impactos dos combustíveis. A gente tem uma expectativa para a reunião do Copom dessa quarta-feira, dessa semana, que estava todo mundo apostando em manutenção dos 14,5%, agora pode até diminuir mais 0,25%, enfim. Economia no Brasil pode melhorar com isso. O resumo é esse. Isso pode impactar eleições 2026? O presidente Lula está feliz com essa reabertura do Estreito de Hormuz, o Mário Vitor? Olha, em tese, sim. A grande pergunta é se esse momento agora, que é um momento de otimismo, e os mercados respondendo já a esse eventual acordo, se isso vai continuar adiante. A gente está ainda em junho. Outubro, até lá, tem chão, e eu acho que há motivo para otimismo, porém com alguma cautela. Insisto, Trump é imprevisível e eu acho que não depende nem muito dele, porque o intuito dele é, de fato, virar essa página, voltar a falar de Cuba, voltar a lidar aqui com essa seara onde ele é mais bem sucedido, que é do nosso hemisfério. O problema, insisto, como eu falei anteriormente, é combinar, não com os russos, mas combinar com Bibi Netanyahu. Não vejo Israel abrindo mão de se defender e, para isso, ser incisivo no território do Líbano. A gente sabe que o Hezbollah, no fim das contas, é uma marionete do regime iraniano, então você pode ter um acordo, a abertura do Estreito é fundamental para todo mundo, mas nada me garante que isso não possa degringolar no futuro próximo. Tenho que aguardar.